Olá, pessoal! Eu sou a Valéria Iá e este é o seu canal Planeta Memória. Hoje vamos mergulhar em mais um capítulo sombrio e doloroso da história do século XX, um evento que por muito tempo foi silenciado e negado. Imagine sentar-se à mesa com sua família e não ter nada para servir por mais de 300 dias. No início da década de 1930, a Ucrânia era conhecida como o celeiro da Europa. Suas terras eram férteis, suas colheitas abundantes. Mas, paradoxalmente, milhões de seus habitantes estavam morrendo de fome. Não foi uma seca. Não foi uma praga nas plantações. O que aconteceu aqui recebeu um nome que ecoa até hoje: Holodomor. Holodomor. Esta palavra ucraniana significa morte por fome e descreve a terrível fome artificial que devastou a Ucrânia entre 1932 e 1933. Este não é um tema fácil, mas é fundamental conhecê-lo para entendermos a resiliência do povo ucraniano e as profundezas a que a tirania pode chegar. Vamos voltar ao início da década de 1930. A Ucrânia era conhecida como o celeiro da Europa. Suas terras férteis produziam grãos em abundância. No entanto, sob o regime soviético de Joseph Stalin, essa bênção se transformou em uma maldição. Stalin iniciou um programa ambicioso de industrialização e coletivização forçada. A ideia era eliminar a propriedade privada no campo e criar fazendas coletivas, os chamados kolkhozes. Os camponeses ucranianos, conhecidos por seu forte senso de identidade e independência, resistiram. Muitos eram kulaks, camponeses mais prósperos que possuíam terras e gado. Para o regime soviético, eles eram inimigos de classe, um obstáculo ao projeto comunista. A propaganda soviética os pintava como sabotadores e exploradores gananciosos, justificando uma campanha brutal de desculaquização. Milhares de famílias foram presas, deportadas para campos de trabalho forçado na Sibéria, ou simplesmente executadas. Mas a repressão não parou por aí. O regime impôs cotas de produção de grãos impossíveis de serem cumpridas pelas fazendas coletivas criadas também por imposição do Estado aos camponeses. Brigadas de ativistas do Partido Comunista, muitas vezes vindos de outras partes da União Soviética, iam de casa em casa, confiscando não apenas o grão destinado ao Estado, mas tudo o que encontravam. Eles levavam as sementes guardadas para o próximo plantio, os legumes do jardim, o último pedaço de pão na mesa. Qualquer alimento escondido era considerado um crime contra o Estado. O resultado foi o início de uma fome catastrófica. Vamos contextualizar para melhor entendimento. A Ucrânia foi anexada à União Soviética após a Guerra Civil Russa, com a fundação da República Socialista Soviética da Ucrânia em 1922, que se integrou formalmente ao RSS no mesmo ano. O processo foi resultado da Revolução Russa de 1917, que se espalhou em meio a conflitos internos e levou à absorção do território ucraniano pelo poder bolchevique. No outono de 1932, a situação já era desesperadora. As pessoas começaram a comer grama, folhas, cascas de árvores e qualquer animal que pudessem encontrar. Cães, gatos, pássaros. À medida que o inverno chegava, o horror se intensificava. As aldeias se tornaram silenciosas, com corpos espalhados pelas ruas, sem que ninguém tivesse forças para enterrá-los. Relatos de sobreviventes descrevem cenas que parecem saídas de um pesadelo. Pais e mães assistindo seus filhos morrerem lentamente de inanição, sem poder fazer nada. Há histórias terríveis de canibalismo, um ato extremo de desespero para sobreviver. Famílias se desintegravam. A moralidade social entrava em colapso sob o peso insuportável da fome. Enquanto milhões morriam de fome na Ucrânia, o governo soviético negava a existência da crise. Pelo contrário, continuava a exportar milhões de toneladas de grãos ucranianos para o exterior, para financiar a sua industrialização. Para garantir que a notícia não se espalhasse, as fronteiras da Ucrânia foram seladas. Tropas do exército impediam que os famintos fugissem para outras regiões em busca de comida.
A Ucrânia foi transformada numa gigantesca prisão a céu aberto, onde a pena era a morte por inanição. Jornalistas estrangeiros que visitavam a União Soviética eram cuidadosamente controlados. Muitos, como Walter Duranty, do New York Times, repetiram a propaganda oficial, negando a fome e ajudando a encobrir o genocídio. No entanto, alguns corajosos, como o galês Gareth Jones, conseguiram burlar a vigilância, viajar pela Ucrânia e testemunhar o horror com os próprios olhos. Ele escreveu: "Passei por aldeias e 12 estações de trem. Em todos os lugares ouvia o mesmo choro. Não temos pão, estamos morrendo." Mas sua voz foi, em grande parte, abafada pela máquina de propaganda soviética. O pico da fome ocorreu na primavera de 1933. Estima-se que, nesse período, cerca de 28 mil pessoas morriam por dia na Ucrânia. As crianças eram as mais vulneráveis. Escolas se transformaram em necrotérios improvisados. Orfanatos ficavam superlotados com crianças cujos pais haviam morrido ou as abandonado na esperança de que o Estado as alimentasse. Muitas não sobreviviam. O número exato de vítimas do Holodomor é difícil de determinar, pois os registros foram destruídos ou falsificados. No entanto, historiadores estimam que entre 4 e 7 milhões de ucranianos morreram como resultado direto da fome. Foi um golpe demográfico, cultural e psicológico devastador. Aldeias inteiras foram dizimadas e, posteriormente, repovoadas por pessoas de outras partes da União Soviética, num esforço para apagar a identidade ucraniana. O Holodomor não foi apenas uma tragédia causada por uma má colheita ou por uma política econômica desastrada. Foi uma fome deliberadamente planejada e executada pelo regime de Stalin. O objetivo era duplo: quebrar a resistência camponesa à coletivização e esmagar o movimento nacionalista ucraniano, que Stalin via como uma ameaça à integridade da União Soviética. Por isso, hoje, a Ucrânia e mais de uma dezena de outros países reconhecem o Holodomor como um ato de genocídio contra o povo ucraniano. O Brasil só reconheceu o Holodomor em abril de 2022, aprovado pelo Senado Federal, em projeto de autoria do senador Álvaro Dias. Por décadas, falar sobre o Holodomor foi um tabu na União Soviética. Os sobreviventes viviam com medo de compartilhar suas memórias. Foi somente com a independência da Ucrânia, em 1991, que os arquivos começaram a ser abertos e a verdadeira escala do horror veio à tona. A cada ano, no quarto sábado de novembro, os ucranianos acendem uma vela na janela em memória das vítimas, um símbolo de que a luz da verdade não pode ser extinta. Conhecer a história do Holodomor é crucial. É um lembrete sombrio do que acontece quando um poder totalitário desumaniza um povo e usa a comida como arma. É uma lição sobre a importância da liberdade, da soberania e dos direitos humanos. A memória das milhões de vidas perdidas exige que nunca nos esqueçamos e que permaneçamos vigilantes contra as ideologias que levaram a tal atrocidade. Se você se sente abalado por este conteúdo, é compreensível. É importante lembrar que se você ou alguém que você conhece está passando por momentos difíceis, existem recursos disponíveis. Conversar com um profissional de saúde mental pode ajudar. A história nos ensina lições duras, mas também nos mostra a força do espírito humano para sobreviver e reconstruir. Obrigado por me acompanhar nesta jornada, por um dos momentos mais trágicos da história. Se você achou este vídeo importante, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos que nos ajudam a entender o nosso mundo. Sempre reservamos o espaço abaixo para você acionar as legendas automáticas do YouTube caso necessário. Vale esclarecer que nosso programa Fatos e Fatos não emite opinião. Ele compila fatos através de IA que estão nas leis e na mídia. Comente aqui embaixo o que você achou mais marcante nessa história. Muito obrigado por assistir e até a próxima!